Oitavo ano, muito bom dia, quinta-feira animada, porque eu vou encontrar vocês. Eu somente não, professora Mara, estamos aqui com a Foca, então eu vou pedir para vocês, foquem na aula, ela está sempre presente, e também a professora Juliana. Sim, presente, bom dia todo mundo aqui. O Eduardo Baldassi, nosso amigo lá de Altino, já está falando bom dia, Jumara. Muitos bons dias, Juliana. Porque assim, gente, eu fico com os slides na mão. Na verdade, eu não olho o chat, tá? Então, o chat é sempre com a professora Juliana. E aí, Juliana? Eu tô dando um toque aqui, você Você foi tá na hora. Na arrumando? hora que você falou, eu tava dando um toque. Porque o vento tá batendo aqui na lateral e eu tô ficando Ah, assim, ó. então vamos lá. Olha só. Quinta-feira e nós vamos falar sobre o quê aqui na nossa aula, que é sempre feita com muito carinho e cuidado para seguirmos aí junto o material de vocês. Vamos falar sobre esporte de rede e parede. E hoje a gente põe aquele foco, né, verificando qual a função do jogador, qual a função do técnico, qual a função do árbitro, conversar ali com vocês. Então, a nossa aula vai ser de interatividade direta, tá bom, Juliana? Mas na aula passada, depois que você ler a habilidade ou falar da problematização, a gente vai voltar em um dos últimos slides da aula passada, ok? Então, vamos lá, Juliana. Combinado. Vamos para a habilidade da aula, então. Experimentar diferentes papéis, jogador, árbitro e técnico, e fruir os esportes de rede e parede, campo e taco, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, assim, oitavo ano, trabalho coletivo e protagonismo nós vamos falar sempre aqui, e aí vocês vão ponderando, porque não adianta eu pensar que eu sou indivíduo sozinho na equipe, não dá. Eu sou a estrela da equipe, não. Nós precisamos de um trabalho em equipe, cada um desempenhando o seu papel como protagonistas, então desenvolvendo a sua melhor forma ali, mas pensando que eu tenho uma equipe e aí eu tenho que auxiliar essa equipe, nunca da forma como eu já antecipei, pensando que eu sozinho vou resolver e dar conta do jogo, da partida, da equipe em si. Tá tudo bem aí, Juliana? Qualquer coisa você Só vai alegria. interferindo aqui. Como eu disse, a nossa aula hoje vai ser pura interação com eles. O objetivo da nossa aula: identificar os papéis jogador, árbitro e técnico e fruir os esportes de rede e parede, valorizando esse trabalho coletivo e o protagonismo. Então, hoje a gente identifica, conversa bastante sobre essas funções aí dentro da equipe, dentro do jogo na escola, ali da partida. E aí, quando formos para a prática, o nosso livro, nosso material, né, do currículo, o que ele propõe? Que todos os alunos experimentem todos esses papéis. É por isso que a habilidade ela tem esse foco, tá? De que vocês possam experimentar esses papéis. Então, quando a gente voltar lá, tivermos todos na quadra, é interessante a gente fazer essas atividades. Você ser colocado como aluno, você se posicionar como técnico, saber se movimentar ali como árbitro, né? E quais as decisões, se é fácil. Até quando a gente conhece o outro papel, as coisas se tornam mais fáceis. A gente tem uma outra visão, não é? E só sentindo, né? Estando na pele, vivenciando, para a gente saber as dificuldades, as facilidades daquela posição. Então, assim, estudante, você já se pensou ali na escola como árbitro? Como técnico, então ali auxiliando o seu professor, ou no papel do professor ali naquela partida, isso já aconteceu com você? Então a gente hoje o nosso foco é o vôlei, mas se você já esteve nos papéis, nos outros papéis, em outros esportes, já valeu como experiência. Exato. Então a gente dá para pegar essa sua experiência, essa sua vivência e trazer aqui para o nosso vôlei, combinado? E qual é aquela pergunta? Eu lanço para vocês e aí vamos refletir ao final. Qual a importância do trabalho em equipe do protagonismo dos jogadores no voleibol? Como são exercidos os papéis do árbitro e do técnico? Eu acho que depois da aula de hoje vai ser fácil e no momento oportuno é só colocar em prática. Exatamente. Então vamos, Juliana, vocês lembram desse slide que está aí agora para vocês, que vai entrar para vocês na tela? Ele estava presente na aula passada. E aí a gente parte daí. Como ponderamos o trabalho coletivo e o protagonismo para as diversas situações durante os jogos e treinos?
treinos e jogos. E então, nós tivemos algumas respostas, mas ficou bem no finalzinho, não Sim, foi, Juliana? foi. E aí, assim, a gente precisa, assim, de coração, encarecidamente, que os estudantes enviem as mensagens para os professores, para que os professores consigam interagir Isso. conosco. Coloque os nomes de vocês e foca na nossa aula, gente. Não é Nome para de- focar em outra coisa agora. Ô, Mara, nome deles e o nome da escola. Nome da Legal, né? Que daí a escola. gente fala os Isso, três. Isso, vamos lá. Vamos falando aí dessa relação, como que nós ponderamos esse trabalho coletivo, hein? Alguns professores colocaram aí na última aula, mas a aula acabou, então eu resolvi trazer novamente para a gente dar um pontapé aí na nossa reflexão. Mara, a Oi. aluna Eliane, Sim. da professora Gisele, falou motivação. Olha, motivação, exatamente. Para tudo, não é? De repente você vai fazer algo e você está tão desmotivado que aquilo que você vai realizar acaba não saindo de acordo. Então, realmente, a motivação. E assim, mesmo que você não esteja num dia bacana, a gente tem que pensar que pode ser melhor, um colega motivando o outro. Então, isso é um trabalho em equipe, você concorda? Também feito pelo técnico, né? Nesse caso aí, a motivação do juiz é falar, vamos jogar direito, senão vai dar errado. Mas aí é o técnico colaborando, no caso dos professores de vocês, e a equipe se ajudando nesse fator de motivação, né? O que mais, Exatamente. Juliana, tem? Ou seguimos? Gente, os alunos estão dormindo ainda? Mandem Não, aí, não dá ó. para dormir essa hora, não. Olha aqui, 11h05. 11h05, tá na hora do almoço. A barriguinha já tá roncando aqui, Já, Mara. vamos lá. Cadê os alunos? A gente tem aqui só dos professores. Então vamos. O que os professores A colocaram aí? professora Ivanete falou disciplina. Então, professor importante, não é? Assim como também nas demais situações, principalmente ali dentro da escola. Mas a disciplina para o treino, para os jogos, ela é de uma extrema relevância, assim. Olha, agora começou a chegar. O Guilherme também falou motivação da professora Cristina. Sim. E aí, na Rosali, acho que é. Trabalho em equipe, motivação e força de vontades. Ela é aluna da professora Tânia. Muito bem. A questão da força de vontade, a gente às vezes está no contexto escolar e a gente ouve isso, professora, mas eu não quero jogar vôlei, não, eu não gosto. Gente, vamos experimentar. Tá? De repente, a época em que você jogou, ou num outro ano, em uma situação, te levou a esse não gostar. Mas aí a gente está com uma nova turma, ou alguns colegas diferentes. Vale a pena experimentar, ou que sejam os mesmos, vale a pena experimentar novamente. Não é? Então, é bem bacana, assim, como eles vão acrescentando aí. Mara, tem Oi, mais um aqui, vamos ó. lá. O aluno Paulo Denis, da professora Aline. Sim. Eu acho que ele quis dizer, além disso tudo que você falou, que ele botou, e também persistência. Continuar em firmeza. Às vezes, em situações de escola, eu acredito que os professores possam me auxiliar aí. A gente tem aquele aluno que fala assim, eu não quero jogar. Mas porque não se saiu bem de uma primeira vez que jogou. Tem uma lembrança ruim, né? Então, assim, vale a pena persistir. Treinar. E aí a gente volta muito naquela questão da técnica, que é aperfeiçoar os nossos movimentos, jogar. Jogar, treinar e persistir. Então, a você, estudante que mandou, muito obrigada, que foi, bacana. Ô, Mara, persistência. é legal pensar no seguinte, quando você estava lá, você não vai lembrar, mas você já viu uma criança aprendendo a andar. Sim. Ela já levanta e já sai andando? Então, tem umas que a gente até fala, gente, já tá andando. Mas não, tem um processo. E assim no esporte. É isso que a professora Juliana nos lembrou muito bem, essa questão da progressão. Então, pareceu difícil? Vamos experimentar, vamos persistir. E aí depois, se realmente com o tempo não for agradável, né, precisa manter ali, fazer, porque você está no contexto escolar, precisa realizar as atividades, mas você pode não depois levar, por exemplo, o vôlei para a sua vida, mas você experimentou, você conheceu, você jogou, você vivenciou, e aí você vai poder falar,
Eu hoje prefiro tal esporte a este, porque você vivenciou, você tentou, né? E aí foi lá. E tem muita gente que muda opinião, sim, experimentando, né, novos esportes, novas atividades, etc. E a gente tem aí um slide com 3 imagens, que elas são muito específicas ali, né? Então a gente tem um jogador até tem um número 10 na camisa dele, ele está no momento ali do saque. Na imagem de baixo, a gente tem um bloqueio, não é tão... Para que tanta mão, né, perto da rede? E aí, numa situação de jogo, a gente, de um lado ele está bloqueando, no outro ele está tentando fazer com que a bola chegue lá no chão do adversário para marcar o ponto, porque cada esporte tem a sua finalização. Nós estamos falando do voleibol, que tem aqueles objetivos como característica, que é mandar a bola para a quadra adversária, a finalização é no chão. Aí não tem gol, né? Não é, Juliana? Não tem cesta, então a finalização é na chão mesmo. Exato, na chão. Nossa, eu lembrei de um, né? De um personagem. Então, assim, gente, a finalização é essa, tá bom? Fazer com que a bola vá para o campo adversário e o adversário não consiga mandar essa bola para a gente novamente. Então, a finalização a marcação do ponto, ela acontece ali. E a outra imagem, né, lá que fica da direita, a gente tem um jogo aí, uma partida. A gente vê que estão numa quadra, não é uma competição que a gente vê num final de campeonato, de liga, essas coisas, mas é sim uma partida de vôlei aí, numa quadra poliesportiva, que a gente pode ver lá atrás até o aro do basquete, tudo, mas a gente sempre se preocupa com a finalização, que é marcado o ponto ali no chão. E aí a gente tem o primeiro ponto de reflexão para o 8º ano. Juliana, o que podemos pontuar em relação aos jogadores? O que você sabe sobre alguma vivência como jogador de voleibol? Aí você vai falar, professora, mas a gente está vivenciando o voleibol agora no 8º ano, mas você nunca praticou nada em relação ao voleibol? Você não teve essa vivência prática? Se não teve, beleza. Quando a gente retornar, né, nos nossos momentos, vocês terão a oportunidade. Mas então, qual a sua experiência em relação ao vôlei? Gente, como jogador? Eu tenho várias, assim, várias maravilhosas. Se eu te contar, a da faculdade... Então, isso que eu ia falar. Na faculdade era comédia, porque eu era muito bailarina, né? Agora eu já me desvencilhei bastante. E aí eu ia fazer a cortada dançando balé. Não, eu fazia um salto de balé clássico pra dar cortada. Então, pensa. Eu tomei uma bolada, eu usava aparelho, assim, tomei uma bolada. Então foi meio complicado, mas eu não desisti também, nem podia, né, gente? Porque a gente tinha avaliação ali, tinha que aprender a jogar o vôlei. Não, eu não desisti por causa disso. Então, como jogador, assim, a gente praticando até na escola, é muito bom quando a gente monta equipe e os alunos nos escolhem, né, para a equipe deles e a gente tá ali, joga uma partidinha. Que agora, até recordei de outra coisa. Tem o meu amigo carioca aqui que faz o microfone, lembrei do Rio de Janeiro agora. Lá na minha cidade, de onde eu vim, eu lembro que a gente fechava a rua aos domingos para os adultos jogarem vôlei. Era muito legal. E assim, era muito bacana. Vou nem falar onde era. Eu acho que os professores lembram disso também aí. Numa época que a gente podia, né, fechar as ruas, jogar os vizinhos todos ali. Época boa. É bom mesmo. Então vamos lá, Juliana, agora são eles. Eu já falei sobre a minha experiência como jogadora. Você falou a sua. Vamos lá. Então... Eles não têm? Tem sim. Ai, meu Deus. Tá mais... O professor Rony falou pra gente, pra filmar eu dando uma cortada no vôlei, fazendo um salto de balé. Eu acho que não vai ser muito... A gente pode tentar, né? O Brian... da professora Érica, diz que ele é mais ou menos no vôlei, assim, sabe? Mas e como jogador ali? Fala pra mim, como que foi essa vivência? Alguém colocou, Ju, a vivência ali na prática de jogador? Em que posição? Ou como... Então, ele colocou que não se dava muito bem, mas pelo jeito continuava praticando. Olha... Vamos lá. Tô procurando aqui, ó. O Miguel falou que ele nunca jogou, da professora Nancy. A Ana Luísa falou que ela é péssima no vôlei, da professora Gisele. Ana, não desista. Isso aí, ó, dá a mão pra mim, a gente vai junto, amiga, mas eu não desisto. Você sabe que até mesmo depois, assim, um pouco antes de começar a pandemia, a gente começou a reunir os adultos do prédio para jogar vôlei.
e não é uma das minhas aptidões. E aí era muito legal. A gente se diverte. Isso, mas o você importante. sabia fazer os fundamentos, então aquela sua vivência do vôlei, ela valeu para esse momento de lazer. Então isso também é importante. Ó, duas interações aqui, Mara, Vamos lá. rapidinho. Professora Arelica. Acho que é. Não, Areli Carvalho. Sim. Aluna Ana, da Escola Estadual Arthur Wengril. Nossa, só nome estranho para mim ler aqui, ó. Que ela já jogou na praia e na escola. Ah, então o vôlei de areia também muito praticado e muito gostoso. Bom, então quem não vivenciou, talvez não tenha conseguido colocar aí. Quem vivenciou pode escrever também. Depois a gente acaba lendo o chat, mesmo quando a aula acaba. E agora a gente vai falar de um outro papel importante aí, que é o árbitro. E aí, o que você acha, Juliana? É melhor a gente não falar não, senão eles acabam copiando a gente, né? Mas eu tenho a minha posição aí, né, em relação ao que o árbitro, ele exerce sobre a equipe, o esporte a ser executado. E você? Qual o posicionamento do árbitro em relação ao esporte e sua equipe? Vamos lá. Ai, olha, ainda estão comentando, mas é bom que a gente está fazendo os alunos recordarem de situações. Estão falando que já deram bolada na cara do irmão. Epa! Tá uma coisa assim, ó, bem legal. E o árbitro, hein? Alguém já se... O Nicolas, do professor Albiqueila, a professora Albiqueila, eu acho que é assim. Já joguei de gandula no vôlei. Opa! Ele é de Cordeiro, Sorocaba. Uma outra posição ali, um ajudante, né? Que sempre pega a bola, que vai para fora. Bem bacana também. E aí, ó, e aí, se a gente olha no slide, a gente já vê, né, Juliana, uma bandeirinha, e o boneco também tem. Então, a gente tem o árbitro que fica ali no chão mesmo, a gente tem o árbitro que ele fica suspenso na escada bem no meio, que é o que faz, que comanda, que tem um apito ali, mas todos eles também têm a sua importância. Não dá para ter a partida oficial ali, por exemplo, sem o de chão, não é? Mara, o bonequinho ali tá dando cartão vermelho, hein? Tá dando cartão. Ih, tá feio o negócio, hein? Aconteceu alguma coisa e, ó, tchau, rua. O professor Exalquir diz que o árbitro tem que ser neutro em relação às equipes. Isso é legal falar. Você sabe que quando eu fazia o interclasses na escola, a copinha, a famosa copinha, todo mundo queria ser árbitro de futsal. O árbitro do vôlei era tão difícil a gente conseguir, Mara. Mas é porque aí tem que estudar as regras, isso tudo faz parte. E eu pulei aí o 2, né? Tão importante que é o papel que nós, professores, exercemos ali quando a gente está ensinando o vôlei, que é a posição de técnico. E aí eu coloquei ali, ó, vamos comigo no slide. Qual o posicionamento do técnico ou professor em relação ao esporte e à sua equipe? Então, olha só, Juliana, nós ali, né, orientando a equipe quando o professor leva para os campeonatos interclasses lá, que tem também o vôlei. E aí, como que fica esse papel? Essa daí é mais para o professor, né? A não ser que nós já tenhamos alunos que tenham experimentado essa posição do técnico. A gente tem sempre alunos protagonistas, né, que vai lá e já toma a sua iniciativa e fala, eu vou organizar. Eu sei apitar. Né? E o outro, não, vamos lá que eu sei organizar. Então, por isso que a gente fala dessa experiência em todas, né, as funções. E Ai, aí? você mexeu comigo, professora Flávia. GESP, saudade. Ai, que saudade, né, dessas competições. Eu quero saber, não quero saber. A gente vai estar aqui ainda quando retornarmos às escolas, o centro de mídias não vai acabar, mas eu quero participar, mesmo como ouvinte e assistindo todos os jogos aí, porque eu adoro o GESP. Isso, os jogos de vocês. E assim, no nosso material tem sugestões de links com vídeos que vocês podem e devem pegar lá para assistir e conseguir responder também essas questões que nós pontuamos aqui. Porque aí eu mostrei imagens para vocês, mas pensem que vocês vão conseguir visualizar, né, assistir aos vídeos e fazer essa análise da função do jogador, da função do técnico, da função do árbitro. Então, é importante para que quando a gente volte lá no nosso retorno, você já saiba o que cada um faz e aí consiga desempenhar o seu papel como o melhor protagonista ali, desenvolver bem, desenvolver bastante as suas técnicas
para as partidas elas serem bem melhores. Ó, a gente nem vai precisar ficar retomando novamente, né, essa questão conceitual que a gente vem fazendo. Aí vocês vão para a prática. Opa! Vamos tentar? Então vamos lá. Tem uma quarta pergunta que eu gostaria que vocês fizessem, mas após assistirem uma partida escolhida por vocês, tá? O que você percebeu quanto ao trabalho coletivo? De repente você pega para assistir um vídeo e você não viu esse trabalho coletivo sendo muito bem desenvolvido, não. Então vai depender muito do material que você tiver em mãos para assistir. Tá bom? Mas dá para retirar, sim, essa questão do trabalho em equipe, verificar até se o que o técnico ele dá como comando, ele realmente é obedecido pelos jogadores, não é? Então, vamos lá. Peguem aí um dos links ou procurem vídeos de vôlei e façam essa análise, principalmente aí dessa quarta, que eu vou deixar de lição de casa. E quem fizer o material pode mandar pra gente, né, Ju? Pode. A gente gosta muito de receber o material de vocês aí, né, Mara? Coloca aí eu sempre coloco pro lado errado, eu sempre faço assim, faço uma palminha aqui com o nosso amigo do Libras, aqui, a palminha lá. Viu? Manda aí pra gente. Manda, okay? Professores, o trabalho. Tem vários relatos aqui que acaba não dando tempo de ler todos. Isso. Mara, tem uma coisa bem legal aqui que eu perdi. O aluno Brian falou a respeito lá do coletivo, da professora Érica, ele lembrou das táticas. Então, muito bem. A gente falou de técnica, então desenvolver, treinar os fundamentos, então treinar por meio do jogo ou desenvolver essas técnicas individuais. Mas aí a gente pensa na tática, que geralmente ela é resolvida ali junto ao grupo, mas quem dá esse comando, quem determina o tipo de jogada é o técnico. E nós, professores, que estamos ali na escola. Mara, para filosofar, temos você sabe que eu gosto, né? O professor Flávio, de matemática, vamos lá, da PEI La Torre, lá de Osasco, que fica ali no Jardim das Flores. Só podemos ser campeões no voleibol ou na vida quando entendemos que o trabalho em equipe é fundamental. Então aí, professor, eu Obrigada. gosto dessa. Às vezes a Juliana fala, nossa, mas hoje a aula você filosofou, mas eu gosto mesmo. E aí, professor, muito boa colocação. Para finalizar essa questão de tudo que nós conversamos aqui, eu mostro o slide e aí a gente fala do quê? De coletividade. Eu acho que eu dei uma puladinha aí. Isso, vamos lá. Vamos lá. No contexto escolar, é muito interessante quando todos os estudantes conseguem vivenciar os diferentes papéis no esporte escolhido. Exemplos. Jogador. Ele vai passar a entender as regras e sistemas, entre outras. Ali o técnico é o sistema que irá utilizar. Olha a tática falada anteriormente. Olha aí, tá vendo? Ele vai tratar das substituições e demais técnicas. O árbitro, ele é o cronometrista também, ele faz a função, né, do cronômetro, de assinalar a súmula, faz os sinais da arbitragem, entre outros. Então, gente, não dá para falar assim, eu só vou experimentar ser o jogador, porque vai ser interessante, importante, você leva isso para outros momentos também. Vamos lá comigo no slide, a nossa aula está acabando, mas eu preciso passar isso para vocês. Falar da coletividade, isso é sempre muito importante. Diferentes papéis no voleibol. Então, a gente tem o árbitro, o técnico e os jogadores. E coletividade. A gente, além de tudo, a gente aumenta essa questão de amizade, do respeito, socialização. A gente passa a trabalhar o ganhar ou perder. Essa frase, ninguém ganha sempre, é de um técnico muito famoso. E aí, vamos pesquisar sobre ele. Você quis terminar a aula filosofando, né? Não, igual fala o professor sério. Flávio lá de matemática. Mas não é bonito? Não é bonito? Ninguém ganha sempre, gente, isso não é só no jogo. Isso, verdade. Graças a Deus, assim, a gente consegue trabalhar isso e com vocês não é diferente, a gente tem a avaliação. Eu sempre... gente, é assim, né? Foi a cola, Mara. Eu pedi uma colinha, né, que levantasse a mão para eu não esquecer da avaliação, mas está aí. É muito importante essa avaliação de vocês, a gente acaba tendo como base sempre o que melhorar, né? E aí essa questão do ganhar, que a gente nem ganha sempre, isso realmente é verdade. E
Vamos refletir mais sobre essa questão do esporte, da coletividade, entender o vôlei é o nosso esporte aí do momento a ser trabalhado. E eu espero que vocês todos tenham gostado muito. A aula é sempre preparada com muito carinho. Busquem os links, assistam aos vídeos e a gente volta semana que vem para mais uma aula de educação física com vocês. E estenda. Convida os outros professores também, não precisa ser só de educação Ô, física, o Mara. professor de matemática E estenda todos esses ensinamentos, esses aprendizados para a vida, Pra né? vida. Não só dentro das linhas ali, das 4 linhas da quadra de voleibol, mas a gente ter essa coletividade, esse ajuda ao próximo para a vida. É por Bora. isso que eu amo a educação física e eu já vou deixando vocês com o coração até quinta-feira, tá bom? Beijos. Até lá, beijo.